Hoje eu vou falar para vocês sobre esse equipamento aqui, que a gente já usa há uns 4 anos mais ou menos, que ele é um medidor de umidade do solo ou do substrato. Então ele tem esses espetos aqui embaixo, onde a gente crava isso no solo ou no substrato para medir a umidade. Então aqui essa medida do meio é onde a gente vê se o solo está muito seco ou muito úmido. Então de 1 a 3 estaria seco, de 4 a 7 estaria na umidade ideal, de 8 a 10 estaria muito úmido. Então aqui, ó, para vocês verem como é que funciona, a gente crava no substrato e aí na parte mais de cima do substrato vocês podem ver que ele vai ficar mais seco, porque geralmente o substrato fica mais seco mesmo em cima. E aí à medida que vai cravando mais, ele vai ficando mais úmido. Então aí depois de cravar no substrato, a gente precisa deixar um tempo aqui, alguns segundos, que daí o ponteiro ele vai se posicionando no local correto. Então aqui estaria em torno de 7 mais ou menos. A gente acabou de fazer uma irrigação. Vocês podem ver que tá pingando um pouco ainda embaixo. Então essa seria mais ou menos a medida, ó. Tá 6,5 ali, 6,5. Aí eu quero que vocês vejam na calha que a gente usou o mesmo substrato na calha que a gente usou aqui nos slabs. A gente simplesmente tirou o substrato desses slabs da Dalemole e passou para a calha. Então aqui, ó, vocês podem ver, são as mesmas mudas plantadas no mesmo dia, tá? Aqui são mudas mais novas. Mas quando a gente coloca na calha, vocês podem ver que a umidade ela vai ficar um pouco mais baixa. Por quê? Porque aqui no caso então tá sem plástico, então um pouco dessa umidade acaba evaporando, e também porque quando a gente tira o substrato do slab e coloca aqui, ele fica mais solto, então acaba que tem uma condição melhor para as plantas enraizarem, porque lá ele pode vir muito compactado. Então aqui, ó, vocês podem ver que tá um pouco mais seco o substrato. Vou pegar uma parte aqui que tá um pouco mais seco também. Ó, substrato na calha, ele vai secar mais rápido do que no slab, por esses dois motivos. Aqui tá sem plástico e o substrato fica mais solto, drena mais. Mas mesmo aqui, se a gente botar na calha com plástico, vocês vão ver que ele costuma ficar mais seco também do que no slab, por esse substrato tá mais solto, aqui em torno de 5. Então se vocês precisarem desse equipamento, eu vou deixar meu número ali na postagem, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos perguntar, que a gente tem inclusive esse equipamento para comercializar e tirar as dúvidas de vocês.